Começa agora o programa Revitalizar, realizado e desenvolvido pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no bairro dos Pires, em Limeira, São Paulo. Revitalizar é o processo de transformação da vida, da família e da fé, por meio da Palavra de Deus. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Revitalizar. Gostaríamos de agradecer por você estar conosco neste dia. Com certeza, Deus tem algo de especial para a sua vida. Gostaria de acolher a todos com as palavras do Evangelho de Jesus Cristo. Segundo Lucas, no capítulo 5, dos versículos 1 até o 8. Jesus chama os primeiros discípulos. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvirem a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Ele viu pescadores. Tinha saído deles e estavam lavando as suas redes. Jesus então entrou num dos barcos, o de Simão. Pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a sua multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde seus companheiros possam jogar as suas redes para pescar. Simão então respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas, já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tantos peixes que as redes estavam se rebentando. Então fizeram um sinal para seus companheiros, que estavam no outro barco, a fim de que viesse ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe, que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Jesus, ele vem até nós. Ele acolhe a nós, ele nos chama para seguirmos a ele e obedecermos às suas ordens. Cabe a nós aceitar o convite e se colocar à disposição de Jesus. E neste dia você possa aceitar o convite e ouvir o que Jesus tem a te dizer. Fique conosco neste programa e vamos refletir mais sobre esse texto. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador.
me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Deus faz bem a alma, falar com Deus me satisfaz. Orar a Deus faz bem a alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus me satisfaz. Amados irmãos, amadas irmãs, Jesus se sente apertado e são muitas as pessoas que desejam ouvir suas palavras. Não houve outra maneira senão adentrar num simples barco de um pescador e fazer do barco um púlpito, o seu lugar de ensino. Os discípulos, por sua vez, cansados e frustrados por lançarem as redes por toda a noite e não pegarem nada, param para ouvir o seu ensino. Inclusive Pedro, ele oferece o seu barco que estava na praia. Mal sabiam eles que muito lhes iria acontecer naquele dia. Fatos que mudaram suas vidas, bem como toda a sua história. Este é o cenário onde nosso texto se encontra. Um cenário de barcos, barulho, o som de ondas e muitos outros ruídos. Mas o que havia de tão especial nesse Jesus para que tantas pessoas o seguissem até ali? O que havia de tão especial no seu ensino? Quem realmente é Jesus e quem realmente são os pescadores? Que tipo de pessoas Jesus chama ao seu seguimento? Podemos encontrar vários tipos de pessoas nesse texto. Vamos nos atentar a algumas delas. Primeiro, pessoas simples. Encontramos no texto pessoas simples. Possivelmente, muitas seguiam a Jesus, algumas ricas ou pobres. No Evangelho, isso pode ser notado em várias passagens.
como por exemplo em Lucas, no capítulo 19, de 1 ao 10, onde nos é relatada a história de Zaqueu, um publicano e rico. Porém, o texto lido refere-se a um tipo específico de pessoas. As pessoas simples, pessoas que são pescadores, trabalhadores braçais e pessoas que provavelmente não possuíam uma renda salarial muito alta. Tudo o que recebiam vinha de pesca. Seus salários, o sustento familiar dependia dessa profissão. Esse tipo de pessoa muitas vezes era discriminado em sua época. É como se diria hoje, são da classe social baixa, ligadas com o mar. Muitas vezes não é uma tarefa fácil. É preciso preparar redes, entrar no mar, com o detalhe de que não haviam motores para os barcos nesta época, mas estes eram impulsionados à mão. Porém, pescar não é tão fácil assim, pois se precisa esperar o quê? Que um peixe morda a isca ou caia na rede. Às vezes, o mar não está para peixe. O sustento das famílias dos pescadores acabam os preocupando. Pois, se não pescam os peixes, não tem sustento para o lar. São pessoas como uma economia baixa, porém, que lutavam no seu dia a dia para o sustento familiar, para a administração da casa. Jesus, ao contrário de muitos, não rejeitou os simples, mas é com eles que Jesus começa a sua história. Jesus não apanha apenas grandes e bem-sucedidos, mas justamente escolhe os que nunca eram escolhidos, aqueles que se encontravam à margem da sociedade. Jesus estava sempre ao lado daqueles que realmente necessitavam de seu auxílio, o povo que sofria. Para os simples e complicados, o seu ensino e a estes familiares, famintos por suas palavras. Não pode eles ser grandes em altares ou púlpitos, porém, num barco, basta para que a pessoa ali pudesse anunciar a mensagem. O simples barco de um pescador. Jesus não faz exclusão, mas todos são chamados a ouvir o seu ensino e a segui-lo. Não importa o quanto o indivíduo tem e o que ele faz, todos são convidados a aceitar o seu convite, a se achegar à sua praia e ouvir aquilo o que ele possui para dizer. Ele mesmo foi filho de um carpinteiro. Não nasceu em uma família real, com muitos bens, mas em um simples rancho da cidade de Belém, de uma mulher simples, de um carpinteiro humilde. Esse Deus carpinteiro se compadece das dores dos que sofrem e da preocupação dos simples. E esses simples também podem seguir a Jesus. Também recebem o convite aonde eles se encontram, para nascer em um contexto simples. Jesus compreende a verdadeira situação dos humildes. Um segundo aspecto é pessoas que experimentam fracassos. O mundo hoje é essencialmente religioso, porém, o mundo não sabe disso. O sistema religioso se encontra impregnado no modelo de sociedade, vivido na atualidade. Isto pode ser notado muito facilmente. Escuta-se falar muito na atualidade de sucesso. As pessoas precisam se dar bem na vida. Caso contrário, experimentarão o fracasso, a solidão e serão facilmente descartadas por não serem úteis. Salvação é céu hoje, em dia que
nos traz sentido da eternidade que nos é contada na Bíblia. Mas chegar ao céu é subir na vida, ser bem-sucedido, ter bom emprego, ser bem visto pela sociedade. É isto que se diz de céu hoje em dia. O inferno, por sua vez, muitos dizem que é o fracasso. Quando um indivíduo não consegue alcançar seus objetivos, ele é imerso num inferno social. Já não existe graça, não existe perdão. Chegar primeiro se tornou mais importante que chegar junto com os outros. O religioso, ele está presente na sociedade, mais do que podemos imaginar. Pessoas procuram vida eterna aqui. E hoje, a medicina cada vez mais parece tentar dar esta esperança para aquela esperança que se dizia que iria morrer. Hoje, ela oferece já uma vida plena. Quando Jesus termina sua prédica, pede a Simão que retorne ao mar para a pesca. Simão, juntamente com outros pescadores, encontravam-se no abismo do fracasso. Haviam pescado toda a noite, sem fisgar um peixe sequer. Sabiam que eles tinham trabalhado e o seu trabalho fora em vão. Poderiam estar cansados, mas ainda trabalhavam para compensar a perca que tiveram. Jesus se compadece de tal situação. Ele se importa com eles, como um irmão. Não vê o fracasso que tiveram, mas vê trabalhadores frustrados e necessitados de ajuda. O Deus cristão não rejeita os fracassados da vida, mas os acompanha bem de perto. Aliás, isto é exatamente o que Deus faz conosco. Deus, ele é Emanuel, o Deus conosco. Sim, conosco em nossas aflições, prejuízos, angústias, frustrações, estresse e tudo mais que o ser humano caído possa sentir. Talvez não financeiramente ou socialmente, mas somos também fracassados porque sempre pecamos. E mesmo que tentamos não pecar, quando damos conta, já estamos em pecado. Mesmo em nossos pecados, o Pai, amoroso, ele se compadece de nós e envia seu Filho Jesus Cristo para morrer, para nos livrar de nossos pecados. Jesus, ele assume o fracasso humano na cruz, para que nós pudéssemos ser tornados justos. O justo sofre a condenação para que o condenado se torne justo. Jesus entra no barco da nossa vida, o barco fracassado, e procura saciar o triste com a sua misericórdia. Esse Deus não exige méritos e obras humanas para que seja salvo, mas o acompanha justamente naquilo que deixa de fazer. Deus ama o ser humano por aquilo que é e também por aquilo que ele não é. Porém, isto não significa permanecer no pecado. O ser humano, ele é convidado ao arrependimento e conversão, e que Deus promete uma vida nova a ele. É com fracassados e loucos que Deus quer fazer a sua história, com aqueles que admitem seu fracasso, dizendo que não podem se salvar sozinhos, mas que precisam de Jesus Cristo. O pastor, que foi morto na Segunda Guerra Mundial, falou em graça barata. Ele escreveu que é o pecador consistente de que Deus perdoa. Ou seja, pode-se pecar, porque de qualquer forma o seu poder
é perdoado. Isto é baratear a graça de Deus paga na cruz. Muitos não se arrependem de seus pecados. E arrependimento significa fazer de tudo para não cometer mais o mesmo pecado. Graça barata, porém preciosa. O que precisamos fazer é pedir perdão pelos nossos pecados de hoje e com certeza os de amanhã. Deus também chama os fracassados. Ele não os aceita, pois eles são perdoados e não são rejeitados. Embora o modelo da sociedade atual se chame de democrático, evidencia-se que tem utilizado úteis e descartáveis ao mesmo tempo. Mas o ser humano é apenas aquilo que pode produzir. Será que ele pode fazer mais do que ele só produz? Não. O ser humano é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. É caído, porém redimido em Cristo Jesus. Os descartados e fracassados também podem seguir a Jesus, mesmo que a vida não lhes pareça oferecer mais nada de bom. A estes, Jesus chama a tentar mais uma vez, a entrar no mar e pescar mais uma vez. Jesus as incentiva a não desistirem e não se entregarem ao fracasso, mas a lutarem por uma vida digna e melhor. Esta luta não se faz sozinho, mas, como já diz um ditado popular, a união faz a força. E cristãos unidos podem fazer a diferença e são chamados a ver os fracassados do mundo e chamá-los para Jesus. Um outro aspecto também do nosso texto relata que são pessoas obedientes e engajadas. Embora o fracasso e o cansaço dos pescadores, que eram trabalhadores, e eles decidiram ouvir aquilo que Jesus havia ordenado. Nós sabemos que a fé vem pela pregação, e com a certeza, aqui já brotava a fé nos corações dos discípulos do modo com que creem e obedecem às palavras de Jesus que ordenara. Não olharam para o cansaço, para o mar, mas sim a última esperança de ter ainda um bom proveito de trabalho. Jesus lhes oferece. E a ordem de Jesus é: e não havia mais o que fazer. Porém, eles resolveram obedecer. Jesus, ele era carpinteiro e não pescador. O que um carpinteiro poderia saber sobre a pesca? Algo diferente acontece com Pedro, que a partir da ordem dada por Jesus, decide lançar as redes. Por que não tentar outra vez? Aliás, Pedro poderia saber quem é Jesus, pois alguns versículos antes do nosso relato, a sogra de Pedro fora curada. Pedro sabe que existe algo de diferente neste Jesus, que pode ser a única chance de levar o alimento para casa naquele dia. Jesus chama pessoas obedientes à sua voz. Ele deseja que os seres humanos o obedeçam, embora que o ser humano nem sempre consiga obedecer totalmente a Deus. Quando ele ordena algo, ele deseja que o ser humano cumpra, conforme ele diz. Deus não ordena as coisas por seu arbitrário e justo juiz. Não, ele é poderoso e está pronto para castigar o ser humano, quando o ser humano não lhe obedecer.
mas Deus lhe oferece o perdão. Quando Deus fornece as leis ao ser humano, deseja que, antes de tudo, a boa organização da sociedade, e é isso que ele espera para quando existem as leis. Para que o mundo não se torne o caos, para impedir os roubos, os furtos, adultérios e quantas outras coisas. A lei é a ordem de Deus que são fornecidas em amor ao ser humano, para que possa viver bem sobre a terra. Pela fé, advinda da pregação, somos todos convidados a obedecer Jesus, a ficar com Ele e deixar que Ele conduza o barco de nossa vida e o nosso navegar, sendo Ele mesmo o nosso Senhor e Salvador. Quando Ele chama, Ele mesmo é quem conduz. Assim, Jesus quer pessoas obedientes à sua ordem. Tentamos mais uma vez e também Ele não desiste. Ele também nos tenta e nos chama. Basta nós aceitarmos o convite. Em meio ao fracasso, Jesus ele fala ao ser humano que este deve tentar mais uma vez, que não deve se deixar intimidar, mas que deve enfrentar as lutas do dia a dia. Nós também somos chamados para seguir a Cristo. Não somos dignos, mas somos pecadores e possuímos as nossas dores e tristezas diárias. Porém, saiba que Deus olha para ti e se compadece e quer fazer de ti um seguidor para proclamar a sua palavra. Jesus, ele convida a mim e a você, na situação exata em que nos encontramos, e que estar ao seu lado para continuar a sua história. Ele nos chama. Jesus te convida a segui-lo. Aliás, ele já fez tudo isso por nós. Ele nos deu a sua vida na cruz, de graça. E é de graça que ele nos chama. Que Deus, em seu Espírito Santo, nos conduza ao reconhecimento do pecado e a necessidade de termos Jesus em nossa vida. Amém. Convido você a uma palavra de oração. Senhor Deus e Pai, graças te damos por tua palavra revelada em Cristo Jesus. Pedimos que ela possa ser a orientação de nossa vida. Que a tua palavra seja a luz no nosso caminho. E possamos, sempre de novo, a cada novo dia, ouvir as boas novas que o Senhor tem a nos dizer. Sê conosco neste dia e nesta nova semana. Abençoa-nos e guarda-nos e nos dê a tua paz. Por Cristo Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Com